Querida. Ei, Eba! e Você está em aí, casa gente? ou você está no Rio? Eu tô no Rio, eu tô gravando uma série aqui. E aí, e você? Vocês começam hoje um novo trabalho? Como é que foi lá na Silvinha? Ah, foi ótimo, foi uma delícia. Maravilhoso, né, gente? É, né? Silvinha arrasou. Silvinho, ela é demais. É, Ela é uma demais, né? gracinha, gente, Ela é bonitinha demais. demais. Veio para cá, ficou lá com a gente. E a Issa também é show, né, gente? É, Mas foi uma delícia. Clarissa também foi tão bom. Ah, muito bom. Fernanda, foi ótimo. Deu tudo certo. Muito bom, muito bom. E hoje vocês começam com o Márcio. O texto seu, né, pô? ai, Ah, é ótimo o Jesus texto, Yara. Cristo. É, Só loucura, só loucura. é, não Minha é? estreia como autor assim, mais oficial é Aran de Bróvoli. Então, tá vendo? Você É tá ótimo também. É um autor muito talentoso. talentoso, profícuo, Profícuo, é. tá que faz. Tá bom. Yarinha, querida, então, deixa eu te falar, esse projeto é um projeto que a gente fez aí ao longo do ano, de umas conversas, uma conversa com o Galpão. Acho que a gente podia começar assim, eu ia sugerir que você falasse um pouco assim da sua trajetória, como é que você começou, porque você é da nossa, quer dizer, pelo Geração. menos um É, pouquinho né? mais Sou. nova do que eu, né? Yara era musa da nossa geração. Musa da nossa geração. Não, e também, Yara, como que a arte, como que despertou a arte na sua vida, né? Se falasse um pouco também da sua família, das suas É, origens, né? Como que né? Você é de uma família de filósofos, de historiadores, de escritores e tudo, né? não, Como que isso então, influenciou na sua decisão também de ser artista ou de ser atriz? Por que você escolheu ser atriz e não escritora? Essas então, coisas é, todas só. é, nossa, tanta coisa. Então, eu acho assim que ser artista, assim, para mim não foi nenhuma escolha, assim, foi algo que realmente foi uma necessidade. Eu não tinha como ser outra coisa. É como se eu tivesse achado na arte um lugar não só de expressão, mas de salvamento também. Então, é a arte que trouxe para mim a imaginação e com a imaginação a sublimação. Então, a partir daí, eu acho que foi isso, de alguma maneira, que a gente teve lá em casa. A gente tinha muita loucura, mas a gente tinha arte. Assim, é como se o papai tivesse nos ensinado, falou, olha, gente, eu tenho um remedinho muito bom para vocês. E esse remedinho é a arte. E aí, lá em casa, a gente realmente viveu a gente respirava a arte o tempo inteiro, a todo momento. E não só assim como receptores, mas eu me lembro assim que o papai, ele era um cara que ele fazia a gente parar diante de um quadro sei lá, do Van Gogh, por exemplo, e ele falava sobre aquilo. Ele falava sobre o processo do Van Gogh, ele falava sobre a execução daquele quadro. Da mesma forma, por exemplo, sei lá, que a gente ouvia, ele adorava os russos, tanto na literatura quanto na música. Então, sempre que a gente ouvia ou lia alguma coisa, aquilo vinha sempre acompanhado de uma análise ou uma discussão sobre. Então, a gente tinha fruição e tinha uma sistematização dessa fruição também. Então, de alguma maneira, isso foi muito formativo e muito importante para todos nós, assim. Vocês acabaram de trabalhar com a Silvinha, e vocês percebem que ali tem, né, a explosão da criação e um pensamento sobre isso, o tempo inteiro em articulação. E eu acho que foi isso que foi nos dado, assim, a arte como um lugar, sim, de sublimação, de identidade, né,
de distinção, de alguma forma, né, no mundo em que a gente vive, de socialização, mas também um lugar em que você pode se formar dentro dele, né? Que você realmente pode adquirir técnica para que você consiga fazer o que você quer. Então, eu acho que eu estava meio destinada a isso. Desde muito novinha, né, eu tenho essa trajetória muito parecida com todo mundo, né, assim, de escola e tudo mais, de estar ali, ser um lugar mesmo de exercício, de encontro, né, com a arte também, né, com a feitura da arte. E, então, quando, assim, aos 11 anos, papai fez a gente treinar todo dia um esporte, no nosso caso ele escolheu a natação, então todos os dias a gente ia para o DI, que era ali no Prado, né, na Praça de Esportes ali no DI, e a gente só tinha dinheiro para um ônibus, então a gente pegava o ônibus, depois ia até o Carlos Prates, depois ia a pé até o Prado e voltava, e a gente tinha que treinar todos os dias, e eu odiava treinar, porque eu não tinha aquela coisa da competição, sabe? E aí eu me lembro, assim, que o treinador ficava dizendo que eu tinha um estilo bonito. Mentira, era só para me ajudar a ficar ali, porque eu tinha que ficar ali. Então, quando a gente ia para o Minas competir, e eu me lembro de ser colocada nos grupos de revezamento, quando as meninas viam que eu estava no grupo delas, começavam a chorar, porque falaram, pô, perdemos. Coisa da competição que realmente, para mim, era muito difícil. Assim, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E aí eu queria fazer outra coisa, eu queria ir realmente para dança ou para o teatro, e no teatro não tinha. Até porque o que tinha de teatro, que era teatro infantil, eu tinha muito medo de teatro infantil. Eu, como espectadora, eu tinha um horror de teatro infantil. Eu tinha medo, eu achava que tudo meio, sabe, aterrorizante, temerário, que aquilo realmente poderia, sabe, me fazer ir para o inferno, sei lá, me subjugar. Eu tinha horror de teatro infantil. Eu lembro que tinha muito teatro infantil no MAI. Eu nem sei se era bom ou ruim. Eu sei que eu tinha pavor. Então, o teatro, a princípio, não era, na minha cabeça infantil, não era o que eu queria fazer. Aí eu fui para a dança. E aí, quando o Pedro Paulo abriu a oficina de teatro, foi então o momento em que teve um curso para adolescentes. Aí você fez também, né, Paulo? Oficina de teatro. Ali Eu fiz, mas na Fospena, né? Não fosse pena. eu já tinha 20 anos, já era velho. Você fez nos adultos, né? Uhum. E era ao lado do DOPS. Ao lado do DOPS, Exatamente. Exatamente. Né? Pedro Paulo quase morria do coração quando eu acendi um baseado lá dentro. Ao lado do DOPS, cara, era uma loucura ali. E aí eu fui fazer, e eu não tinha grana, minha irmã era amiga do Pedro Paulo, e ela pediu meia bolsa, eu tinha uma mesada, o papai sempre deu mesada para a gente, você é o que você tem, se vire. E aí, com essa mesada, e eu acho que a Denise também ajudou um pouco, eu paguei esse curso. E, em troca, eu não podia faltar, porque se faltasse, eu ia perder a bolsa. Eu não faltava, não que eu quisesse faltar, mas eu não faltava, e eu tinha que ser monitora. Depois, eu tinha que pagar isso. Tipo, um crédito estudantil. O que foi ótimo para mim, porque aí eu acabei indo também para um outro aspecto que eu tenho assim, na profissão, que é de docência, né? Então, também muito novinha. Então, com 16 anos, eu já fazia monitoria de uma disciplina chamada História do Teatro e depois de interpretação. Eu não pude fazer nenhum curso profissionalizante e então esses cursos normalmente eles encurtam seus caminhos, né? Te dão as bibliografias, te falam quem são as pessoas mais importantes, né? Te dão ali, pavimentam o seu caminho. Eu não tive isso e fui fazendo praticamente isso, a minha formação acadêmica em letras, o que também me ajudou muito, assim, porque o curso de letras da UFMG tinha, né, não sei, um currículo muito vasto.
Então, eu pude, nas optativas, escolher muita literatura dramática, e ali acabei também, de alguma maneira, lidando, né, na academia com o teatro também, e, ao mesmo tempo, assim, junto com isso, fazendo teatro, sempre fazendo teatro. Eu já saí da oficina, já comecei a fazer teatro profissional, assim, ganhando dinheiro mesmo, fazer uma peça que era um sucesso, que era Cigarros e Formigas, dirigida pelo Afonso Drummond, que era um diretor maravilhoso, Afonso, né, que deixou de dirigir, que foi um cara muito importante, assim, na minha formação. Aí o Galpão sempre foi um grupo, assim, muito desejado, e, ao mesmo tempo, assim, eu sempre achava, nossa, nunca, imagina, o Galpão é... Porque vocês já eram um pouquinho mais velhos, já estavam lá na Fafiche, né, e fazendo as coisas. Me lembro de ver Uma Boa de Setsuana no Chico Nunes, Francisco né? Nunes, né, vocês vindo, assim, né, pegando naquele corredor do Chico Nunes de perna de pau, como chama, quem fazia a Alma Boa, maravilhosa, Regina Andrade. maravilhosa, uma atriz muito Ah, especial, sabe? Era como se eu participasse de um outro tipo, assim, como se eu estivesse assim, se vocês estivessem no centro e eu na periferia. E aí eu me lembro que vocês também tinham uma coisa que sempre tiveram, né? Muito ligada à formação, e traziam, eu acho que nessa época o Goethe era muito atuante, né? Eu me lembro que eu estive com vocês numa aula de voz, com tipo um cara, um alemão, e aí eu ali estava Eduardo, estava Vandinha, acho que Pedro, não sei, mas estavam vocês ali, acho que estava o Cruzala, e aí eu só fui na primeira aula, porque na outra aula eu tinha que cantar meu nome. E eu falei, eu não vou fazer isso nunca na frente dessas pessoas. E não foi ao curso. E isso rendeu na terapia. Assim, eu desisti porque vocês eram ídolos para mim. Morrendo de medo, assim, de não ser aprovada. Vocês tinham uma atuação, sempre tiveram uma atuação política muito grande, né? E eu completamente, assim, alienada, assim, eu tinha talvez uma herança, né, que meu pai me deu e tudo mais, mas sem nenhum tipo de estudo ou conhecimento. Quando vocês me chamaram para dirigir, Silvânia, cara, veio assim, ó, como se fosse, cara, que isso? Que louca, tá achando o quê? Dirigir um galpão? Você saiu correndo de uma turma de um curso de voz, porque você não conseguia ficar do lado deles. Aí, quando vocês me chamaram, assim, que foi para mim, tipo, né, assim, uma realização mesmo, né, uma chancela quase, né? Eu falei, cara, eu vou ter que fazer algumas atividades psíquicas, emocionais, intelectuais para estar lá. Eu devia ter roubado! Teria sido doado justo, que hoje eu não seria esse mendigo desprezível! Vânia, por favor, meu amigo, não diga isso. Olha, eu já estou até tremendo. Pra que estragar as nossas relações, Vânia? Você não... Durante 25 anos vivemos aqui, eu e minha mãe, entre quatro paredes, enterrados como ratazanas. Todos os nossos sentimentos pertenciam a você. Todos os dias falávamos de você, do seu trabalho, tínhamos orgulho de você. Pronunciávamos o seu nome com admiração. Sabíamos os seus artigos de cor. Passávamos as noites lendo esses livros e revistas que hoje eu desprezo profundamente. Vânia, não fala isso, por favor. Eu repito, não compreendo. O que é que você está querendo? Para nós você era um semideus. Você já devia dirigir o Tio Vânia. A gente teve a oportunidade de te assistir foi fazendo ótimo. Tio Vânia com Vassílio. A nossa diretora é uma ótima atriz. A gente ficava vendo você em cena. Gente, e você sabe que eu fui chamar, teve um dia na oficina que uma pessoa que também é diretora, né, me chamou e falou, você é louca de fazer isso, você vai dirigir os caras, aí você está se fudendo com o Vassílio. Falei, cara.
É isso aí. Sua maneira, né, Yara, de pensar o teatro muito horizontalmente, assim, né? Quando está dirigindo, ou mesmo quando está atuando, né, a gente percebe muito isso, essa generosidade da troca, né, de estar jogando junto. Né? Para mim não é um exercício de poder o teatro, de jeito nenhum. É exatamente um jeito de se relacionar. E aí, assim, se começa a ter uma espécie de competição, desse outro lugar, né, da subjugação, né, que às vezes tem de uma super hierarquia, isso já me embota, e porque eu acho que o teatro, ele realmente, o que ele mais me deu foi o reconhecimento de que a liberdade é fundamental para que você viva bem. E aí, se vem alguma coisa que de alguma forma vai atravessar ou vai fazer com que essa liberdade seja, né, assim, que falte essa liberdade, aí isso já me pira, eu já, sabe, não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu ia te perguntar, Yara, assim, por exemplo, essa coisa a experiência do teatro profissional, que você falou que você já começou profissionalmente, teve algum momento que você teve certeza que você seria atriz? E como é que também entrou a questão, assim, da direção na sua vida, né? Então, eu me lembro, Eduardo, que quando a gente tem aquelas rodinhas, né, que do primeiro dia de curso, né, Uhum. e era uma turma de adolescentes, e lá todo mundo falava, eu vim aqui porque eu sou tímido, eu venho aqui porque eu queria saber como é que é o teatro, e aí eu me lembro direitinho, eu fui a única que respondeu, eu vim aqui porque eu quero ser atriz, eu Uhum. queria ser atriz. Eu achava, assim, engraçado, porque eu ainda guardo hoje, pelas atrizes, um apreço muito grande. Eu acho que atrizes é um tipo de gente, não atores, atrizes é um tipo de gente. Então, eu ficava muito fascinada, assim. É claro que a gente tem a primeira influência que a gente tem, o primeiro contato que a gente tem com a atuação no Brasil é a novela, né? E a gente tem a todo momento, durante nossa trajetória como atriz e atores, lutar contra isso, né? Achar outros caminhos. E eu era apaixonada pela Sandra Brea. Eu achava a Sandra Brea o máximo, porque eu achava ela livre. Ela era linda e tudo mais, mas ela era livre, né? Ao mesmo tempo que ela encaixava naquela tipologia da mocinha, quando você assistia a Sandra Brea fazendo as novelas das 10, né? Que eu fugia porque o papai não deixava ver, e eu vi uma liberdade nela, assim, de ser, de estar, de falar, de se movimentar com o corpo, com tudo. Transferência. Bloqueio. Rejeição. Um minuto. Eu preciso dar um telefonema. Para quem? E a primeira vez que eu vi um teatro adulto também foi uma mulher, que foi ali na PUC, a Denise, antiga Universidade Católica, né, que a Denise, minha irmã, fazia direito, e ela me levou para ver um espetáculo daqueles teatrinhos. Aí, eu acho que era isso. Então, uma mulher, eu me lembro dessa cena, ela entrar num foco, abrir a blusa e mostrar os peitos. E era tipo, assim, ela estava, se não me lembro, assim, meio se oferecendo na estrada para sair fora ali da miséria. Menino, ali eu falei, cara, eu quero ser isso, menino. Porque ali eu consegui ver o mundo inteiro, a imagem era só essa, mas eu consegui ver tudo, a estrada, a miséria, o desejo dela, a ideia de futuro, que a angústia, a tristeza dela ter que se colocar nesse lugar à margem, nesse oferecimento, e uma mulher fazendo aquilo num foco que hoje eu pensando, não devia ser bom aquele foco. Ela conseguiu ali naquele foco
realizar o mundo inteiro, para trás e para frente. Então, desde sempre eu tive paixão por atrizes, sabe? E aí eu falei, eu quero ser atriz. Eu devia ter, Paulo, sei lá, 13 anos. E aí também me lembro do Eide Ribeiro, por exemplo, quando... Velhinha, né? Então eu esqueço os nomes. Linda, quando fez a Wendla e fez a Ilse no... Ana Donar, é. Também, a Ana também, né, meio vermelha, sempre muito vermelha, né, para lá e para cá vermelha, e aquele movimento, aquela gestualidade, aquelas cores naquela mulher, para mim, cara, e tudo só foi reiterando a minha vontade e o meu fascínio por essas atrizes. Hoje eu vejo, por exemplo, que nós, do teatro brasileiro, a gente tem uma linhagem profissional de atrizes, que fizeram suas companhias, várias, né? Maria Della Costa, a Dulcina, a Cacilda, né? A própria Fernanda, a Bibi, uma linhagem de atrizes, atrizes produtoras, atrizes que profissionalizaram o nosso teatro. Olha como a Dulcina foi importante para a gente pensar profissionalmente o teatro. Na verdade, uma herança mesmo. Você vai ser atriz e as atrizes são fortes demais, assim, e são determinantes para o nosso teatro. Elas que nos ajudaram a nos profissionalizar, a pensar o teatro, a ter liberdade, né, como mulher, esse lugar da liberdade também, né, com o seu corpo, a liberdade de estar em cena e se provar, né, como um ser humano, como uma mulher. As atrizes, né, ajudam, né, a criar outro tipo de pensamento sobre as mulheres. Elas são muito ponta de lança nesse sentido. E a direção também veio muito cedo, porque, como eu disse para vocês, a minha formação ela foi prática, então eu sempre tive um grupo. Então, nesse grupo eu sempre fiz tudo, né? E então sempre produzi, fazia produção. O Encena, o Encena foi o primeiro grupo, né? Com o Ilcinho, com o Ilson Oliveira. E ali eu fiz produção e fiz assistência de direção. Esse lugar um pouco didático, pedagógico, que eu herdei ali, de alguma maneira serviu também, né, assim, para me colocar na direção. E aí, a primeira direção profissional, eu já tinha feito coisas até no próprio Estadual Central, tinha um grupo que a gente se apresentava naquele teatro do Mata Borrão, né, mas eu nunca tinha feito nada profissional, né. E aí, a primeira vez que eu fiz foi a Inês Peixoto, e a Mauri Reis, que me chamaram para dirigir. Você fez um arrabal, né? Um arrabal. Uhum. Eu sempre me acho assim, muito corajosa, igual essa mulher assim, que foi para a beira da estrada, sabe? Tentar a vida ali, mostrar os peitos, né? De peito de fora. Então, eu sempre me acho muito corajosa, assim. Porque se eu pensasse que eu estava dirigindo um arrabal aos 21 anos, com aqueles dois atores, eu não ia dirigir, assim, se eu não tivesse um pouco de loucura, né, porque coragem e loucura, né, tão juntas, né, se eu não tivesse isso, talvez eu dissesse, gente, não, vocês enlouqueceram. E foi muito legal ali dirigir, e aí a partir dali eu comecei a dirigir. A Cida Falabella dava aula na PUC, ela teve que sair, onde Arildo também dava, né, na aula. Aí ela teve que sair e me indicou para ser professora. E ali também, com 24, 25 anos, eu comecei a dar aula também. Então, eu comecei muito nova tudo, né. E sinto, assim, que tudo isso que eu fiz, na verdade, foi a formação que eu tinha que ter feito e que acabei não fazendo, assim. Então, todo o trabalho que você faz é um trabalho de muita pesquisa e muito estudo, né? Então,
né, fazendo o arrabal ali, eu tive que estudar uma série de coisas e também tive que saber como lidar com 2 atores ali, né, que já eram atores que, quando eu entrei na Cigarros e Formigas, eles eram o máximo, eles faziam o Brasil uma miudez, ganhavam muito dinheiro com aquilo. E Inês sempre linda, sempre boa atriz, maravilhosa, amorosa, e eu, assim, meio boco-moco, e eu estava assim com um vestido, sempre os peitos, né, gente? Olha que louca essa coisa do peito, né? Do sutiã, do peito de fora. Aí o Amaury falou comigo assim, eu estava com uma roupinha assim, tinha um decotinho assim, e eu com um sutiã muito assim, pesado. Ele falou assim, que isso? Tão bonita, tira esse sutiã. Fica sem sutiã. Eu falei, sem sutiã. Aí eu olhei para a Inesinha estava sem sutiã. Eu falei, então vou te tirar o sutiã. Aí, então, tudo para mim, todas as pessoas, como eu comecei muito jovem, todas as pessoas foram muito importantes assim para mim. Eu lembro do Javer Monteiro, como ele foi para mim, porque talvez, né, ele fosse mais parceiro de vocês, mas para a gente, ele era tipo um mentor. Ah, não, Assim, super importante o Javer, né? O que ele falava para a gente fazia. Na Lira dos 20 anos, eu ficava lá, eu sou muito careteira, né? E aí ele falava, Yara, fica parada, só ouve, só escuta, tem que estar reagindo para tudo. Cara, então tem que escutar. Então, foram coisas que eu fui aprendendo no dia a dia e que foi maravilhoso. Yarinha, você fica em Belo Horizonte até quando? Rafa tinha 1 ano e meio, então eu acho que eu fico até 32, 33 anos. Aí eu fui para Pernambuco, eu dava muita aula aí, trabalhava muito, né, assim, com teatro, dando aula. E eu era casado com o Fernando, nessa época, Fernando Rocha, e aí ele foi chamado. Ele também trabalhava muito, era uma vida muito dura de grana, sabe? E com 2 filhos e tal. E aí ele teve a oportunidade de ir ou para São Paulo ou para Recife. Eu sempre quis ir para São Paulo. Mas a grana que ele ia ganhar em São Paulo não ia dar para 2 filhos e tudo mais, e Recife mais. E aí a gente fez um caminho meio, não fez uma reta, né? Fez um caminho, fui para lá para ir para cá, né? Em Recife, foi um momento que eu pude descobrir ou intuir um tipo de metodologia para a direção. Foi lá. Porque eu acho que eu tive muito tempo ali, eu não trabalhava tanto, eu tinha uma vida um pouco com mais espaço, né, assim. E eu acho também que o mar me deu isso, sabe? Eu sempre acho que a nossa geografia tem muito, nos ajuda e às vezes nos impede de muita coisa. Então, ter saído de Belo Horizonte, para mim, foi muito importante. Né, por ter uma geografia um pouco mais, né, a gente meio fechado nessas montanhas, né, parece aquela ideia do Murilo Bião de que você tem sempre que saltar um muro, né, para ver, vamos subir ali na montanha para ver o que tem, gente. Ter passado da montanha e encontrado o mar, para mim também foi muito importante. Eu olhava assim para minha janela e via assim um horizonte muito longe, que eu podia ir muito mais além, muito, muito mais além. E aí eu fui para a UFPE, dei aula lá. O Romildo Moreira foi uma pessoa que me ajudou pra caramba, eu bati na porta dele, Romildo, quem é que eu institucionalmente posso procurar para teatro? Aí eu bati na porta dele, levei um currículo, tinha acabado de sair, tinha uma revista chamada Palavra, né, antiga, e tinha saído, acho que o Ricardo III, sabe, na capa e tal. Aí eu levei para ele, a gente estava em cartaz em São Paulo com o Ricardo, ele falou, eu vi. E aí ele já me deu um lugar no Festival Nacional de Teatro. Aí, a partir dali, já fui chamada para fazer o concurso, aí eu fiz o concurso para professora substituta, fiquei, e aí encontrei um cara muito incrível chamado João Lima, que hoje é um bailarino, um performer incrível, que foi meu aluno, e falou assim, vamos montar um ALB, que era a história do zoológico. Eu falei, vamos. E aí, eu acho que nesse processo, foi o processo em que eu
tive tempo, assim, de intuir, não é que eu tenho, de intuir uma metodologia de direção. E depois a gente foi para o Galpão Semiorto, não sei se você lembra, Eduardo, não sei se vocês chegaram a ver. Lembro, A vi gente sim. fez e foi muito legal, assim, trabalhar em Recife, porque muito diferente, assim, é quase mais revolucionário, sabe? Menos harmônico, né? A gente é muito harmônico, né? Até na música a gente é muito harmônico, né? O que tem, claro, todas as nuances, todos os matizes em o mundo inteiro. Mas ali tem o tambor, né? Tem o tambor com a guitarra, tem a loucura, né? Tem aqueles rios com o mar, tem, né, assim, uma influência, né, de outro continente. Recife é uma loucura, né? E sabe uma coisa também que ali para mim foi importante? Eu me lembro de estar assim, não sei, eu acho que era um cavalo marinho. E eu não sabia nada, assim, o que era o quê, né? E eu fui perguntando assim, tinha uma moça do meu lado, uma pessoa comum, não uma pessoa que estudava, né, a cultura popular, não era isso. E aí eu perguntei, ela sabia tudo. Ela sabia tudo. Nessa hora eu falei, gente, eu tinha um congado em frente à minha casa e o que eu tinha em relação a esse congado era medo. Entende? Assim, uma loucura, assim, por causa da religião católica, né? Que, então, em nenhum momento me disseram assim, olha, aquilo é isso, assim, assim, olha, aquilo, isso é diferente, reinado é diferente de reisado. E aí, quando eu fui para Recife, vi todo mundo falando daquilo naturalmente e tendo a certeza do valor enorme que aquilo tinha para a sua vida, né, para a sua cultura, para o seu existir. Eu falei, também foi uma grande lição, assim, de voltar. Falei, cara, eu preciso saber dos meus, né? Eu preciso... E uma terra erudita, né, Yara? Tem muita gente Caramba. erudita ali, né, que sabe muita coisa, né? Tem uma coisa assim da formação do Brasil ali que é muito Pra consistente, caramba. né? Então, que a gente vê o Kleber Mendonça faz isso maravilhosamente bem no Som ao Redor, né? No próprio Aquários ali, né? Falando, né, desse contraste, né? Porque Recife também é um contraste, né? Todo mundo, mas Recife demais, né? Porque tem aquela orla, tem Casa Forte, tem os lugares assim, e lá dentro o bicho está pegando, né, com esgoto a céu aberto. E as pessoas morrendo de fome. Então, esse contraste ali, ele era muito visível, era tudo muito visível. Então, para mim, foi muito importante ter passado por Recife, eu tenho muito agradecimento. E quando eu fui para lá, eu tive muita alegria, porque eu tinha isso, né, que eu estou falando assim, um apreço muito grande pelas pessoas de lá, né, assim, por exemplo, o poeta que eu recitava de cor, assim, desde menininha, era Manuel Bandeira. Gosto muito de crianças. Não tive um filho de meu. Um filho. Não foi de jeito. Mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me, desde o menino, para arquiteto, meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Ir para lá, para mim, era uma coisa também muito importante. Falei, pô, eu estou indo para a terra dessas pessoas, eu vou ver o Capibaribe, né, que essas pessoas falam tanto. Então, foi muito importante, assim, para mim. E aí, só depois que eu vim para São Paulo, que eu fui para São Paulo. Onde o Capibaribe junta com o Beberibe para formar o Oceano Atlântico. Né? Imagino que é isso. Né? Imagino o que significa isso. Né? Entendeu? Assim, a gente, o que é o Rio Arrudas para a gente, né? Pois é. Não, eu não estou de jeito nenhum, eu só estou dizendo assim que é um jeito de ver as coisas, né? Tem muito a ver com a Igreja Católica, né? A minha família é de Mariana. A gente sempre foi muito reprimido, né? Muito para dentro, né?
muita culpa, muito pecado, gente. Não, é muito, né, aquele decreto do tio Vânia, né, do Serebriakov, né, que fala do não pode, né, o decreto do não pode. Olha aí, beleza, Sônia, vamos pra cama, eu fico com ele. Não! Por favor, não me deixem aqui sozinho com ele. A conversa dele vai me matar. Elas precisam descansar um pouco, há 2 noites que não dormem. Elas podem ir pra cama, mas você também vai, eu te agradeço muito. Helena, por favor, minha querida, não me deixe aqui sozinho com ele. Eu tô falando sério. Mas, padrinho, vai dormir que tá muito tarde, vai dormir. Ainda tá em cima da mesa, quer que eu tire? Aí, ninguém dorme nessa casa. Parece que estão todos extenuados pelos sacrifícios que fazem. O único contente da vida aqui sou eu. Tá doendo de novo, excelência? Eu também ando com a dor na perna, uma coisa horrorosa. Vera Petrovna, mãe de Soninha, que passava noites e noites em claro, cuidando do senhor. Como gostava do senhor, Aparecida. Me ajuda aqui, padrinho. Papai, nós vamos pra cama. Vamos dormir, tá muito tarde. Vamos lá. O senhor vai conseguir essa criança. Não, para, Chico. Me solta, Chico, por favor. Que é pior, Nós mineiros, que temos, né, assim, uma ascendência católica na família e tal, tem esse decreto do não pode. Dentro de você, fica no seu corpo, fica nas suas escolhas. Então, saltar o muro é muito importante. E Ari, como é que foi São Paulo para você, assim? Então, mais uma vez o galpão, né, comigo. Assim, eu só estou falando isso assim, para ver que o galpão, desde que eu fugi, eu também, desde que eu fugi, eu tenho me encontrado com o galpão em todos os momentos, né? Na primeira direção, né? Que tudo bem que a Inês não era do galpão, mas já estava destinada ali a ser. E quando eu fui para São Paulo, a Fernanda estava tendo a Júlia, né? Estava grávida da Júlia, e vocês estavam fazendo o inspetor-geral, e acho que ela me indicou, né? Para fazer. Antes disso, vocês já tinham me indicado para fazer assistência do Gabriel na Rua da Amargura. E aí eu não pude, porque ele queria meio full time, eu dava aula já, né, na PUC, na Uni, e não tinha esse tempo, e infelizmente eu não pude ir. Porque senão eu teria entrado para o galpão. Sacanagem. Mas enfim, aí eu fui no inspetor-geral e fui fazer, e que eu acho que para mim também foi um divisor de águas muito grande profissionalmente, por tudo, por estar com vocês, por ter experimentado pela primeira vez um exercício profissional como atriz que eu nunca tinha experimentado, de verdade, nunca. Não, Yara, você me desculpa, assim, só um parênteses, assim, foi um ato de coragem ali, de você tocar piano, louca, gente. Doida. Foi uma loucura, assim, eu ficava, assim, boquiaberto com a sua coragem, aquele negócio daquelas cores que o Hernani Maleta fez para você, e que você tocava, fazia um jogo de cores, era uma coisa tão extraordinária. Não, isso, tudo coragem. Bem, em um mês, né, gente? Foi em um mês, não é? Não é isso. Mas o que acontece? É essa coisa da loucura e da coragem, da menina lá na beira da estrada, mostrando os peitos pro caminhoneiro para sair fora dali. Uhum. E aí, mas eu não sabia disso, não. Quando me chamaram, eu não sabia disso, não. Fiquei muito satisfeita. Aí, na primeira reunião, tremendo, né? Nervosa, Clara, meu Deus, galpão. Aí eu acho que foi você, Eduardo. Sinceramente, foi você que me falou assim, Yarinha, mas você não quer tentar tocar? Eu falei, gente, não é assim, meu subtexto assim, não é possível que esse cara está me propondo tocar um piano em um mês. Será que eles estão sabendo o que eles estão fazendo? Eles chamaram uma atriz, eu não sou pianista, esse meu subtexto. Aí eu me lembro de falar assim, tentar eu tento, gente, mas vocês já tem que ter alguma pessoa para me substituir, porque provavelmente eu não vou conseguir. E me lembro, assim, que foi um outro dia que depois daquilo, isso foi para mim igual subir o Everest. Por quê? No Guairão lotado,
Eu entro, eu era a primeira pessoa a entrar. Se abrir o espetáculo, né? O Guairão lotado, não sei se lembra disso, Paulo e Eduardo, e aí começou um problema, porque tinha ingresso duplicado. Aí eu falei, puta merda, gente. Aí entrou, não começa não vai começar não, tem ingresso duplicado aqui, tem gente no meu lugar. E eu lá, de russa, assim, ó. Eu até tremia assim. Falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, olha, vocês vão se fuder, porque realmente eu tenho que me salvar aqui. Foi... E aí minha mão ficava assim, eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu me lembro, assim, do Paulo sempre falar assim, não, Yara, foi ótimo, deu tudo certo. E não tinha dado nada certo. Não tinha dado nada certo. Sempre deu certo. Lá. A vida é o que é, né? Sempre. Mas ali foi incrível também, assim, até como diretora, assim, de pensar que as coisas são possíveis, né? Fazer o que é. E eu me lembro do Paulo José, né? Com aquele ouvido dele maravilhoso, fazendo, Yara, não é isso, é isso. Eu não entendi o que ele falava, gente, eu não via a diferença do que ele estava falando. É isso, ó. Aí eu fazia, ele falava, não, é isso, ó. Para mim era exatamente a mesma coisa. E aí eu comecei a ficar nervosa e o Paulo falou, esquece, finja, faça o que você sabe fazer, seja atriz, seu papel é de pianista agora. O quê? Né? Mas foi incrível aquilo para mim também. Se a gente não tiver isso, realmente eu acho que a gente até reduz, né? Se a gente não tiver loucura, eu acho que a gente até reduz um pouco a escolha da gente, né? De ser artista. A Pina Bausch, né, falava isso para os bailarinos, né? Quando o cara estava muito ali embotado, muito em torno de si, né? Sem expansão, ela dizia, cara, você precisa ficar mais doido, você precisa de loucura, você está precisando de loucura, está tudo muito certinho. Né? Então, toda vez que eu tenho um ator que começa demais a criar lógica em excesso para o seu trabalho, eu sempre penso, cara, eu preciso dar injeções de loucura para essa pessoa. Me lembro que quando eu fui dirigir Mônica Ribeiro, ela estava fazendo mestrado, e a gente aqui no Rio de Janeiro, na Serpente, e ela, tudo que eu fazia lá no ensaio, ela falou, então, eu estou lendo um livro do Barba, e ele fala não sei o quê, eu estava morando eu e ela no mesmo apartamento, querida, amorosa, delícia que foi esse tempo, foi uma república tardia, né? Porque depois veio Morris, Pitiotto e André, e morávamos nós 4 no Rio de Janeiro, uma delícia. E aí a Mônica, toda hora, né, assim, achando uma consequência do trabalho da sala de ensaio, uma consequência, intelectualizando tudo. Eu falei, Mônica, cadê sua mala? Pega esse livro, bota dentro da sua mala e vão para Ipanema. Aí eu fui para Ipanema e a gente foi na livraria da Vila, né, que tem em Ipanema, e eu comprei muito livro de putaria para ela, muito livro de putaria. Eu falei, olha, nós só temos que ler putaria agora, é isso aí. É isso, porque essa personagem tem um tesão horroroso, vamos lá, vamos ler a putaria. A arte, ela tem essa sistematização, mas ela é inexplicável. A gente sabe disso. A gente sabe que o tipo de inteligência que a gente usa na arte não é essa inteligência verificável assim. É um outro tipo de inteligência. Ela é muito mais expandida. Então, nesse sentido, se a gente fica só nessa intelectiva, só nesse tipo de cognição que a gente aprendeu, a gente se ferra. Né? A gente tem um outro tipo de inteligência e que a gente precisa acreditar nela, né? Que tem talvez a ver com a intuição, tem a ver com a possibilidade de diálogo para além do físico, né? Então, a gente realmente precisa crer que isso existe, porque é aí que você vai conseguir, de fato, se erigir como um artista. Porque aí você vai juntar tempo, vai juntar espaço, vai juntar seu pai, vai juntar sua mãe, vai juntar seu amigo, vai juntar sua dor, vai juntar tudo.
e vai fazer disso a sua expressão. E depois, você acaba ficando paralisado, né? Como diz a Daniela Thomas, faz, depois dá o conceito. Não dá o conceito, depois faz. Exatamente. Faz. Depois que você conceitua, vai ser super fácil. E claro que você entra já com intenções. Qualquer trabalho que você vai fazer, você tem intenções. Fala, eu gostaria de fazer isso. É bom você sempre se perguntar, né? Por que você quer fazer isso? O que você quer fazer com isso? Você não precisa ter resposta, mas a pergunta é importante. Eu acho, assim, todo trabalho que eu entro, seja como atriz ou como diretora, eu sempre entro com uma pergunta, ou com várias perguntas. Se eu vou responder, se eu não vou responder, eu não sei. Mas eu estou me perguntando ali. E eu acho que também a consciência do fracasso, né, Yara? Porque ele está na jogada, né? Esse risco que é essas opções que a gente faz, e isso tudo que a gente carrega, né? Essa possibilidade de tudo dar errado, né? Faz com que a gente se equilibre nessas coisas que a gente carrega, né? Onde a gente põe isso tudo no jogo, né? Mas eu acho que não é diferente uma coisa da outra, sabe? Assim, da mesma forma que vida e morte é a mesma coisa. As coisas não são diferentes. Existe uma ilusão, sabe, que eu acho, assim, do dar certo e do dar errado. É tudo uma grande ilusão. Porque é aí que também, você falou de uma horizontalidade, né? Que eu acho que não é que eu procuro no trabalho, assim, que isso, para mim, é algo que eu busco na vida, de verdade. E se a gente começa a falar de sucesso e falar de fracasso, você começa a distinguir as pessoas nesse momento. E aí eu tenho, assim, por exemplo, eu tenho uma paixão muito grande, assim, por todo mundo que passou pela minha vida e que eu acho que eu não sei o que houve, assim, que não pôde fazer as coisas que quis tanto fazer. Então, tem um cara que eu sempre lembro, que é o Lu Hermidas, que é um cara que ele estava em todos os teatros ao mesmo tempo, vendo todas as peças. Assim, o que é que me distingue dele? Assim, claro que tem 1000 coisas que me distinguem dele. Mas eu não acho que ele deu menos certo do que eu. Entende, assim? E eu acho, assim, que a gente precisa, sabe? Isso é pro mundo mesmo, assim. Ser mais simples, sabe? Ter menos ilusão sobre si, né? Sobre só isso, o Chekhov, cara, é outro, né? Que foi um encontro com vocês também, né? Foi tão lindo, né? Nossa, que mestre, cara, que mestre da vida o Chekhov, cara. E isso ali está aí no Tio Vânia, e que é uma coisa maravilhosa, né? O Vânia, naquelas veleidades ali, né? Meu Deus, não tive nada, nossa, poderia ser. Você nos enganou a todos. Façam com que ele se cale, ou eu me retiro. Chega, Vânia. Eu exijo que você se cale. Agora é que eu não me calo! Espera! Eu ainda não terminei! Toda a vida que poderia ter sido que não foi, né? O Astro já num outro lugar, né? De sabedoria, né? O Astro em outro lugar, né? Se desligado das paixões já, até porque muito desmistificado, né? Já plantando, né? O Astro vê um cara que reflorestava no século XIX. Olha só o que a gente teve, né? Que obra é essa? E ali, como, né, toda a trilogia ali, a tetralogia ali dele, ele fala do trabalho, né? É o trabalho. Ele faz uma ode ao trabalho. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Né? Vai lá e faz. A louça está para lavar. Ai, meu Deus, a louça está para lavar. Vai lá e lava a louça. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Vai e faz o que você tem que fazer. Sabe? Porque senão a vida fica muito difícil.
Nossa, Fica com muita minhoca na cabeça, né? Às vezes pega numa enxada. Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz. Olha, nós temos que fazer os ciganos, vamos lá e vamos fazer os ciganos. Ah, vai dar certo. Ah, vai ser maravilhoso. Ah, gente, como vai fazer? Vamos lá e vamos fazer disso realmente um trabalho que seja importante para você e que você acha que isso possa se derramar, né, no mundo. Que ele fale para o seu tempo, né? Que ele fale para o nosso momento, né? Que ele seja uma forma de você se encontrar. O que a gente quer? A gente quer se encontrar, encontrar. Yara, eu acho muito bonito, assim, no seu trabalho, como que você, como diretora, assim, você coloca na roda, quer dizer, compartilha com os atores, assim, muito as suas dúvidas, as suas questões. Eu acho que isso faz do processo uma coisa muito bonita. Eu lembro do Tio Vânia, e, por exemplo, vendo também todo o processo dos ciganos agora, só me reiterou isso, assim, como você eu acho que tem muito eu queria te perguntar um pouco sobre isso também, esse seu lado muito conectado com a educação também, né? Né, essa coisa que você é professora de teatro, você dá aula de teatro, mas assim, eu sentia nos seus processos um compartilhamento dos questionamentos de uma forma assim muito sincera, muito bonita, assim, muito educadora num certo sentido, assim, dividindo isso com os atores. Eu queria que você falasse um pouco desse processo e também queria que você falasse um pouco dessa questão da dramaturgia para você, porque eu vejo como você assim se alimenta muito. Eu imagino que você, o Michael Battle, por exemplo, um autor extraordinário, que você nos iniciou nele, assim, né, as peças maravilhosas dele. Eu queria que você falasse assim, falasse um pouco dessa coisa da dramaturgia também, desse seu processo, como é que o seu processo como diretora, ele se mistura também com o seu processo como professora, educadora de teatro. O próprio Vassiliev fala isso, né? Que não são coisas complementares e necessárias, né? Que um diretor, ele é também um pedagogo, ele tem essa instância da pedagogia, porque caso tradição russa tem muito isso, né? Então, porque caso contrário, você não vai conseguir fazer com que o cara, a atriz, percorra o caminho que você está abrindo, entre naquela porta, né? Para você pode abrir uma porta, dar a chave para o cara e o cara não entrar. Então, para ele entrar, ele tem que compreender que aquela porta é a porta que seria boa que ele entrasse nela. E acho também, como disse, que para mim todo processo é uma oportunidade muito grande de aprendizado. E cada turma, né, é uma turma diferente. Com cada um eu vou ter um outro tipo de aproximação. Então, dirigir o Paulo é completamente diferente, sei lá, de dirigir a Cleide ou o Gilberto Gavronski, é completamente diferente. E eu não posso chegar já impondo determinadas coisas. Eu preciso, junto com esses atores e com essas atrizes, compreender que tipo de caminho que eu vou percorrer, que porta que eu vou abrir. Chegar e dizer eu sei, eu faço, eu sou, isso não tem a ver comigo, com o que eu penso da vida. Né? Eu sei, eu faço, eu sou, é do meu jeito, vai lá. Claro que algumas vezes você tem que, chega num determinado momento que você vai ter que realmente chegar onde você quer, né? Claro. E aí chegou um determinado momento você fala, não, aí não. Mas o meu princípio, o meu ponto de partida, né, não é dizer que eu sei, porque eu não sei. Eu não conheço essas pessoas, eu não conheço esse texto direito, eu não me acho capaz de ter uma ideia tão genial, né, e conseguir, não, eu acho que as coisas são construídas mesmo coletivamente, no meu caso, o teatro. E muitas vezes a porta que abre não é aquela, você vai precisar fechar e abrir outra. Eu posso até mudar e tudo mais, mas eu entro numa sala de ensaio, eu tenho muitas intenções, eu tenho muitas vontades,
Isso não significa que seja, por exemplo, numa sala de ensaio não disciplinada, de jeito nenhum. Uma sala de ensaio disciplinada que todo mundo tem que trabalhar. Só que o que acontece é que eu me coloco no mesmo, no mesmo pé que a pessoa. Eu tenho uma função, que é dirigir, e você é meu parceiro, minha parceira. Tem uma coisa na direção que é: as pessoas precisam acreditar em você, né? E para as pessoas acreditarem em você, você tem que se mostrar confiável. E se mostrar confiável numa sala de ensaio é saber da matéria que você está lidando. Então, você tem que saber. Então, eu não chego, não sou acho que não sou uma pessoa que dê insegurança para os atores. Os atores sabem que podem ali, que eu posso ser uma capitã, e para eles, capitão é ruim, né? Hoje não dá para falar mais assim. Que eu posso ser um peixe-guia, né? A expressão da Mushkin, né? Melhor. Um peixe-guia ali, que eles podem ser guiados por mim. Porque é isso que o ator precisa. Ele precisa acreditar no diretor e na diretora. Caso contrário, ele não faz nada. E para o diretor se fazer acreditar, ele tem que mostrar que ele conhece. E, Arinha, quando você está trabalhando como atriz, assim, às vezes o olhar do diretor te interfere ou te atrapalha? Não, para a cena não, assim, eu tenho ideias, sempre tive ideias, né, assim, então eu não, de jeito nenhum, assim, mas eu proponho, eu sou um artista criador, assim, tanto lá quanto cá, então eu proponho coisas. Isso também passa pela dramaturgia, que você trabalha assim com a Sílvia, escreve o texto, né, e quando esse texto vai para a cena, como ele se transforma, né, na mão de... Eu fiz essa pergunta para a Sílvia no núcleo de dramaturgia, e fazer para você. Como que ele se transforma na mão de atrizes, assim como você, a Débora, né? A autora está ali escrevendo junto, né? Então, primeiro, assim, eu acho que os autores que escrevem teatro, né, que escrevem para o teatro, que não estão querendo, né, ficar na literatura, mas que têm amor pelo teatro, sabem que aquele texto ali ele vai se transformar em carne, em gesto, em som, né, em entradas e saídas, e quedas e suor, né, em timbres, são os ótimos autores, que é tipo um Shakespeare, né? O cara escrevia para ser falado, o cara escrevia para ser encenado. E nenhuma coisa roubava da outra, pelo contrário, só ajudava a outra, né? Só se soma, né? Só se soma. Então, assim, esses excelentes autores, como é o caso do Tchekhov, né, que ama o teatro, que está escrevendo pro teatro, são autores que, como diz o Peter Brook, né, conseguem encerrar o mundo inteiro ali. Então, tudo que você perguntar para o texto vai te responder. Mesmo que seja na sua irregularidade, como é o caso, por exemplo, de Ricardo III, né, que eu dirigi, que tinha uma irregularidade, mas que se perguntava, ele ia responder. Então, é possível você ter uma relação muito profunda e muito suficiente com o texto, né, ali. E aí, o que acontece? Você precisa, como atriz, estudar o texto. Tem que estudar o texto. Que ler, reler, perceber ali quais que são, né, as fendas que aquele texto tem, com que ele dialoga, que tipo de intertextualidade ele tem, o que ele cita, o que ele evoca, para onde ele vai, para onde ele se abre, onde que ele é fechado. Isso é estudo de texto. E esse estudo de texto, ele pressupõe o estudo de outros textos, né? Então, assim, uma pessoa, um ator, uma atriz, é muito bom que ele lide com o texto como um exemplar de toda uma biblioteca, de todo um universo de literatura dramática que ele tem.
Porque aí você vai ver, falou, cara, olha só, isso aí, olha, tem um lugar que fala isso e tem a ver com... Então, você começa a estudar um texto, abrindo esse texto, né? Para onde que ele se abre, qual que é o destino dele. Às vezes é difícil, né? Principalmente porque o texto ele tem um lugar de constrangimento, né, para o ator, né? Um texto que não é seu. Quando ele chega te constrangendo, né? É como se fosse apresentado por alguém que você não conhece, né? E alguém que já chega ali, né, com muito poder, né? Ele está pronto. E você está ali, né, começando tudo. E você está zerado e aquele texto chega prontão ali, né, com todas as palavras, né, o ponto final, as exclamações, as rubricas, os diálogos, as respostas, as perguntas, as reflexões. Então, ele já chega ali te dando, né, assim, chicotadas, te constrangendo. Você, eu estou pronto, amiga. E aí, Cheio o que de você vai fazer? mistérios. Eu estou pronto, e aí? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí essa aproximação, ela precisa ser de reverência, né, já que você gosta, e depois de destruição. Porque é só assim que depois você vai se encontrar. Você precisa matar o pai, né, matar a mãe ali, porque senão você não vai conseguir ser alguém. Então você recebe, tá ali, respeito, sim senhor, tá certo, benção, tchau, posso ir, por favor, obrigado. E depois você tem que adolescer e dizer, estou aqui fazendo loucuras com você. Eu me lembro que no Ricardo III teve um dia que eu botei um celular, o celular estava no início, sabe? É uma coisa que te envergonha. Mas você precisa dessa irresponsabilidade, sabe? Adolescente, juvenil, sabe? Essa insolência juvenil com o texto. Para depois ter uma vida adulta, poder viver uma vida adulta com ele de igual para igual. Então, por exemplo, o texto da Silvinha, ele é um texto, assim, que, como é que eu vou dizer? Ele é um texto que eu penso que eu conheço, porque a Silvinha é minha sobrinha e a gente tem uma história muito parecida, eu sei da história dela, ela sabe da minha história. Eu sei que tem muita coisa de mim nela, né? Assim, que vim antes, né? Então parece que eu sei, que eu estou sabendo, então eu já entro ali achando que sei e chega uma hora que eu não sei. De qualquer maneira, esse texto, Neste Mundo, ela escreveu para mim, né? Então essa heroína ali, aquela vigia, meio maluca, meio escapista, que quer ajudar, meio maternal, escapista, que quer ajudar, ela tem a ver, tem uma coisa minha ali, tem uma coisa do pai, tem uma coisa familiar ali, muito familiar. Então, fazê-la, de alguma maneira, estar um pouco em casa, um pouco voltar para casa, voltar para o meu irmão. Mas é um texto que é dela e é muito elaborado. Eu acho, por exemplo, que a Débora é muito mais sabida no texto da Silvinha do que eu. Ela tem, às vezes, a velocidade do texto da Silvinha que eu, às vezes, não tenho. E que eu tenho que batalhar mais para ter, sabe? Eu acho que eu tenho uma visão meio positiva da vida, assim, que eu acho que foi ótimo para mim tudo que eu fiz. Tudo. Eu fiz muita coisa. Fiz coisa pra caramba. Fiz o Galpão, fiz as coisas do Grupo 3, fiz o Neblina, fiz o Dostoiévski, fiz o Jogo, fiz muita coisa. Jogo, você fala agora, Desmemória? Desmemória, estou entregando agora um com a Miriam Rinaldi, Laerte Kessimas, então fiz leitura dramática, fiz muita coisa. O que aconteceu é que eu descobri que a minha presença nesse tipo de trabalho virtual, digital, como diretora e como atriz, é uma presença completamente diferente. É uma outra presença.
É um outro jeito de ser, acho que a gente perdeu, eu estou fazendo uma série com o João Falcão agora, e o João é esse, a coragem e loucura, né? Porque é um... Vocês já trabalharam com ele? Com o João Falcão, não. É um... A palavra não dá conta do que ele está pensando, uma coisa meio aderbal. É uma torrente, né? Ele não termina a palavra. Ele fala, porque ele não termina. Então ele vai falando, aí fica, oxente, ali não sei o que, porque não dá conta. Cara, incrível, um apaixonado, um simples. E aí eu falei isso com ele, ele falou, estranho, né? Porque a gente estava presencial, no ensaio presencial. Eu falei, pois é, mas o que mais eu ressinto desse tempo todo aqui é de ter perdido um jeito de corpo. E isso eu ressinto demais, sabe? Um jeito de corpo, ter perdido articulação, ter perdido periferia, ter perdido alcance, sabe? Uma coisa maior com o corpo, um deslocamento, né? Que é uma coisa que quando você não está aqui, você tem demais. Você vai para a sala de ensaio, você gira, cai, salta, pega, vira, vai. Então, isso parece que eu sinto que o corpo está um pouco embotado, assim. A gente foi para uma sala de ensaio, uma coisa incrível, ali na Praça Tiradentes, um prédio antigo, embaixo é um salão de sinuca, e em cima um grupo de dança, uma coisa enorme, parecia que o corpo da gente não precisava daquilo, sabe, tipo, meu corpo não está precisando disso, eu só estou aqui quadradinha. Eu achei muito bom que a gente tenha feito outras coisas, assim, isso, eu tive muito medo, assim, que as pessoas morressem, de morrer, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus amores, eu fiquei muito amedrontada com tudo isso, então não foi bom. Profissionalmente também, foi uma dureza, mas foi um momento em que a gente resolveu também, sabe, olhar para o lado, ajudar as pessoas, sabe, realmente ajudar as pessoas e dizer elas precisam, né, se eu estou nesse lugar aqui, eu preciso compartilhar, eu preciso oferecer para ela o que eu posso oferecer, porque ela não, né, assim, e isso, assim, você compreender, assim, que todo mundo é igual e que você tem função nesse mundo, que é melhorar esse mundo. Então, essa coisa, assim, da profissão, para mim, sabe, me deu, claro, Eduardo, que sim, falei disso muitas vezes, mas eu sempre acho, assim, que a profissão é maravilhosa para mim, porque ela é, de fato, um jeito de viver, de existir. E aí, dentro disso, a gente vai fazendo essa coisa acho que a gente vai dar um jeito. Né? Eu tenho uma frase que é uma réplica para mim nessa série, que eu faço uma atriz de teatro que vai fazer televisão. E aí tem uma hora que uma menina fala assim, eu falo assim, porque não pode, né? A televisão é eletrodoméstico. Isso não, teatro é outra coisa, né? Aí a menina que é roteirista de TV falou assim, teatro, essa coisa tão antiga que provavelmente vai voltar, né? Que corre o risco de voltar. É isso, teatro, é muito legal isso, teatro, essa arte tão antiga que corre o risco de voltar. Corre o risco de voltar, né? E que vai, claro, né? Não tem jeito, gente, porque isso aí para a gente, nós que fazemos teatro, isso não é só profissão. Né? Isso é... a gente sabe viver assim. Então, nós vamos dar o jeito. Nós vamos dar nosso jeito. Eu estou preocupada com esse Mário Frias com arma na cintura aí, é de fuder, né? Falando que quem fizer diferente do que eu estou mandando vai ser punido. O cara parece um personagem de quadrinhos. E esse lugar é ameaçador. Eu estava vendo aquele filme Quo Vadis Aida,
aquele genocídio horrível ali, né, na Bósnia, né, cara, ali realmente, quando você vê, as pessoas são ruins mesmo, cara, aí elas podem acabar com a gente. E para acabar com a gente, vai ter que matar a gente vai ter que morrer. Porque a gente é igual barata. A gente volta, a gente demora, mas a gente pode morrer, pode ser alguém que chega e esmaga. Entendeu? Uhum. Isso que me preocupa, cara, isso me preocupa. Sabe, esse espírito fascista que preocupa, sabe? Eu estava fazendo o Zé, da Mata Machado, né, do Rafael Conde, e aí tem uma entrevista do professor Edgar, que o Gustavo que falou, que fez o professor Edgar. E aí tem uma hora que ele fala disso, ele fala assim, pior do que o fascismo é o espírito fascista. Esse espírito que é insidioso, que se instala nas democracias, que se instala do lado da sua cama. Esse espírito fascista é o pior de todos. E esse espírito fascista, ele sim é amedrontador. É com ele que eu me preocupo. Porque aí sim, ele pode realmente nos dar uma rasteira e ferrar a nossa vida profissional, artística, toda. Esse espírito fascista, que às vezes está dormindo do seu lado, sabe? Que está te oferecendo um café, está te dando um presente. Aí sim. Esse espírito fascista insidioso que arregaça com a gente. E a gente sabe que ele existe. Né? E hoje cada vez mais. Né? Porque hoje ele existe através do voto, inclusive. O nosso trabalho, assim, acho que ele ficou tão aberto, assim, eu lembro sempre do Pinter, né, como é que a gente visitou o Pinter, assim, se a gente fosse fazer um trabalho, se você fosse fazer um trabalho hoje com o Galpão, o que você imaginaria, assim, de fazer? Os persas, sempre falo nos persas. Talvez uma adaptação de alguma coisa. Talvez um Guimarães, amaria fazer um Guimarães com Galpão. Amaria fazer um... Porque o Guimarães, ele, né, tem a ver com a gente. Ele... Por exemplo, eu tenho uma loucura para fazer Miguelinho, por exemplo. Loucura de vontade na minha vida é montar o Miguelinho. Adoraria montar o Miguelinho com o Galpão, por exemplo. Sabe, todo mundo sendo Miguelinho, todo mundo sendo dito, todo mundo sendo tudo, sabe? Uma coisa coringa, assim. Adoraria fazer isso. Falando de amor, né, de afeto, de amizade, adoraria. Só que o Guimarães é um negócio tão difícil, né, de montar. Não, só como processo assim, de escolha de espetáculo, a gente já mexeu nas primeiras histórias, foi lindo, foi muito bonito, mas só como processo. O Guimarães é muito profundo para a gente, né? A gente lê o Guimarães, eu não sei assim, a experiência que vocês têm com ele. Toda vez. Não, e no próprio Romeu e Julieta tinha uma coisa, não tinha? Tinha. Foi no processo do Romeu e Julieta que a gente trabalhou com as primeiras histórias. Ali tinha Guimarães total, né? Ali e o Kaká fez a prosódia muito em cima do Grande Sertão, né? E ali, então, eu acho assim, que a gente que é mineiro, sabe? A gente, quando lê um Guimarães, a gente realmente, aquilo deveria ter sido a nossa Bíblia, né? Porque realmente a gente entende aquilo, né? Eu não sei, assim, a gente entende aquilo. Por exemplo, eu acho que a personagem que você fez no Tio Vânia, Paulo, tinha uma coisa de Guimarães ali, sabe? Eu me lembro, assim, que tanto você trouxe lá suas profundezas lá de Tabirito e tudo mais, né? Quanto eu me lembro, assim, que a todo momento eu lembrava de um cara lá da Serra do Cipó, que ficava comendo, ele tinha dentadura, e aqui ficava o biscoito de queijo agarrava aqui. E aí, toda vez que eu via seu personagem, eu lembrava dele, que era um homem da roça.
Um cara que plantava, que colhia, que cuidava. Paulo André me assustava na coxia. Ele aparecia na coxia assim e abria a boca, estava cheio de queijo. Queijo. Então, assim, eu acho isso, assim, pode ser que depois que acabar o Zoom eu pense em outra coisa. Mas eu acho, assim, só porque eu tenho uma paixão pelo Galpão e tenho uma paixão, assim, pelo Guimarães, especificamente o Miguelin, que é... Miguelin, é impossível você ler o Miguelin e não ficar chorando sem parar. De tanto amor, de tanto afeto, de tanta bondade ali, sabe? E o Galpão é assim também. O Galpão emociona a gente. De verdade. Emociona na sala de ensaio, emociona vendo, emociona lendo. O Galpão emociona a gente. E tem tanta história, assim, de afeto, de amor, de compartilhamento, de compaixão, de meninice, sabe? Que o Miguelin tem, né? Aquela meninice que a gente não quer perder e que o Galpão tem também. Então, acho que seria bonito. Acho que eu dirigiria. Falei assim, gente, vamos fazer o Miguelin? Ah, que lindo, ia ser lindo. Acho que é isso. Ué, querida, então... Brigadíssimo, que delícia. Adorei, obrigada. Bom demais conversar com você, te ouvir. Ai, demais, obrigada, adorei. Querida. Obrigada, amor. Dá um beijo para todo mundo. Bom início de processo hoje. Dá um beijo no Márcio também. Obrigado. Bom ter você junto. Parabéns por tudo bom aí. Demais. Beijo, amores. Beijo, com Deus aí. Então, beijo na Inezinha. Adorei. Linda, beijo. Adorei obrigado, também, bom te ver. Também, bom te ver, bom demais. Merda, gente. Até. Beijo. Tchau. Até mais.